o texto diz bem assim. O livro de Lucas fala assim que a lei e os profetas é, duraram até João, né? Duraram até João. Os irmãos me corrigem se não tiver dessa maneira escrito lá. Mas já Mateus fala assim que a lei e os profetas profetizaram até João. Mas interessante, isso está no capítulo 16, se não me falha a memória, versículo Lucas, Lucas 16, verso 11, se falha a memória. E daí vai falando ali. Olha, irmãos, eu vou ter que localizar esse versículo. Você perdoa que eu apenas leio o versículo agora. Eu estou gravando áudio aqui, não estou falando com a Bíblia aberta no local, né? Aí você pode ver que ali, aí no mesmo capítulo que fala assim, que fala que a lei e os profetas duraram até João, mas aí o próprio Jesus fala assim, mas não se omitirá nem um jota nem um tio da lei. Então, se durou até João, e como que o próprio Jesus está falando que não vai se omitir nenhum jota. Então, como que funciona? Como você se entende isso? Parece haver uma contradição, né? O irmão Celso, que é bom nisso, a gente fala e já localiza o versículo, vou tentar localizar depois também. Então, o que acontece? Qual é a lógica? Profetizar até João ou durar até João? Não. Tanto faz uma coisa como outra. Porque o próprio Jesus fala isso, mas depois ele fala, mas não será abolida. Ele falou, não será abolida a lei, ela vai permanecer a lei. Se alguém transgredir um jota ou um tio, será culpado. E aí ele estabelece ali, ele rege a lei ali novamente. O próprio Jesus rege a lei novamente. A questão é a seguinte, para nós entender o que realmente o texto quer dizer, que as tradução, essa Bíblia passou por muita tradução, principalmente depois do concílio, e depois os protestantes traduziram. Então, aí a gente tem que admitir que a Bíblia ela foi um pouco mexida e os tradutores deram uma incrementada naquilo que eles quiseram impor, né? Mas veja bem, por que a lei e os profetas permaneceram até João? Fala durar até João, outra fala profetizar até João. Por quê? Porque a lei ela foi estabelecida já, ela foi como a fundação, né? As estruturas. Ali a lei ela rege o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Então já está como se fosse construir uma casa. Então já está ali a lei como uma edificação. A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. O que é aio? Aio seria uma cerca, uma estrutura que protege, que cerca, né? É como, por exemplo, assim, vamos fazer uma comparação aqui do matadouro, por exemplo, né? O matadouro tem um caminho de cerca que o boi vai naquele caminho, né? Até chegar ao matadouro, então ele não tem para como fugir, nem voltar para trás, ele tem que seguir aquele caminho até o fim. Ou o caminho da vacina, assim. Então as fazendas usam esse caminho, né? Que serve como aio para ele chegar até onde ele precisa chegar. Então, quando a Bíblia diz que a lei e os profetas elas duraram até João ou profetizaram até João, ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer assim, não precisa mais de lei. A lei já está estabelecida e a partir daí não vai haver mais legislação da lei. A lei já está estabelecida. Porque Jesus quis dizer isso. Não precisa mais que alguém edite mais lei, porque a lei já está posta. Então, quando Deus usou Moisés para estabelecer a lei, e qual era o trabalho dos profetas? Qual era o serviço dos profetas? É proteger a lei. Então, quando os profetas eram levantados, por que Deus levantava os profetas? Para tentar reconstruir, edificar, para tentar estabelecer a lei. Por isso que Paulo fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhuma.
Antes estabelecemos a lei. Por quê? Porque não é esse o propósito do Evangelho, não é esse o propósito dos apóstolos, não é esse o propósito dos profetas de destruir a lei. Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Então não é esse o propósito do Senhor Jesus também de abolir a lei. Ele veio para tentar reformar. Ele veio para reformar e não destruir. Restabelecer, porque destruído já estava, o povo já estava destruído da graça de Deus, estavam todos em pecado. Jesus veio para reestruturar, para restabelecer o tabernáculo de Davi que estava caído. Por isso que até João, os profetas, a lei e os profetas duraram até João, por quê? Porque agora a lei já está estabelecida, não precisa mais de legislador. Não existe mais, não precisa mais de profecias com relação ao mundo, porque agora Deus não levanta mais profetas para profetizar acontecimentos externos. Os dons de profecia hoje é para acontecimento interno da igreja, né? Os dons de profecia é para acontecimento, não para acontecimento externo, porque Jesus veio e já profetizou já o futuro. O único profeta que foi levantado depois dos profetas foi o Senhor Jesus, né? Por isso que a lei e os profetas dura até já. A partir daí, não tem mais necessidade da lei, de legislador, de mais lei, e não há necessidade mais de profeta para proteger a lei. Porque agora, depois dos profetas, é levantado os apóstolos, né? É levantado os apóstolos. E a autoridade que está aos seus profetas, Jesus passa para os apóstolos. Tá vendo? Jesus passa para os profetas, para os apóstolos. Então, hoje, você pode ver, eu estava falando agora do Ananias, que Deus mandou ir lá levantar, curar os olhos de Paulo. E já existia profetas naquela época lá, mas a autoridade estava nos apóstolos. Tanto é que foi os apóstolos que Jesus escolheu para ser governante do espiritual, né? Então, o que eu digo assim, é essa heresia, né, desses líderes, desse movimento que precisa crer no profeta. É bom, qual é o texto que eles vão pegar? Crede nos seus profetas e prosperarei. Quando Deus falou no passado, no tempo dos profetas, né, que foi para o ano 600 a.C., o tempo dos reis, que existiam os profetas, que foi levantado para proteger a lei, né? E o que acontece? Eles tinham que crer nos profetas para prosperar. E quando eles não acreditavam nos profetas, eles eram. Jesus fala assim que, até a parte fala assim que eles acabavam só se prejudicando, né? E agora, depois de Cristo, o último profeta foi Cristo, e agora os apóstolos que assumiram uma autoridade suprema depois dos profetas. E as portas estão lá. Qual é as portas que estão lá? As portas de entrada na cidade celestial? O nome dos apóstolos. Não tem nome de profetas. O único profeta que aparece no dia do juízo é Moisés. E as pessoas vão ter que cantar o canto de Moisés, e a arca do concerto vai estar no céu. Então, e Moisés Jesus é a figura de Moisés, né? Como Deus levantou Moisés no deserto, hoje Jesus foi levantado como profeta mediador. Como Moisés era o mediador entre Deus e os homens, hoje Jesus é o mediador. Só ele, não tem outro mediador.